A respeito do nosso tema, Pedagogia do Evangelho, é uma sequência daquele material que nós colocamos aqui, que tem como referência principal a introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no momento em que Allan Kardec comenta que o ensino moral do Cristo é intocável, chamando-nos a debruçarmos sobre esses ensinos todas as nossas atenções. Adenauer, que também já foi citado aqui como um dos que estão ilustrando o cristianismo com seu livro Psicologia do Evangelho, também faz referência a este mesmo item, mostrando o quanto que Allan Kardec, ao apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, percebia que o ensino moral do Cristo é a base de transformação de todos os indivíduos. Célia Carvalho, articulista da revista Reformador, na matéria em que ela esclarece sobre a atualidade do Espírito Emmanuel, que foi divulgada no mês de janeiro de 2011, ela nos fala que já há algum tempo, especialmente nos dias atuais, os trabalhos do movimento espírita estão todos voltados para as questões pedagógicas. Fala-se sempre em planejamento pedagógico. Nós próprios temos defendido há anos, inclusive no material do site do nosso Centro Espírita, www.centroespíritafraternidade.com.br, nós temos priorizado justamente essa postura, essa visão de que o Espiritismo é sim uma proposta pedagógica. E como proposta pedagógica, tem o seu procedimento natural dentro dessa técnica. Por exemplo, a justificativa. Allan Kardec apresenta justamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o ensino moral do Cristo. E a justificativa é que nós estamos vivendo um período importantíssimo da humanidade. Um período em que somos convidados, de uma forma muito direta, a fazermos grandiosas transformações. Mas nós também reconhecemos que a natureza não dá saltos. Ninguém se transforma da noite para o dia. Então, uma transformação complexa de toda uma estrutura psicológica, de comportamentos inadequados, viciosos, tendenciosos, interesseiros, egoístas ou orgulhosos, isso tudo que faz parte desse cabedal infeliz da natureza humana, ainda involuída, para se modificar essa estrutura, não é da noite para o dia. Outro dia nós conversávamos aqui, fazendo o nosso planejamento pedagógico do nosso centro educacional, e nós nos questionávamos sobre a nossa dificuldade de implantarmos a pedagogia espírita dentro do nosso próprio trabalho, que é genuinamente espírita. E costumamos dizer que as dificuldades são tão grandes para sermos espíritas, na acepção profunda da palavra, no sentido cristão do termo, que até hoje nós somos espíritas materialistas. As concepções antigas, em que o materialismo se coloca e nos coloca dentro de uma situação em que o ser humano não passa de um complexo celular, não existindo nada mais além disso, porque neurônios cerebrais, células nervosas, portanto, e uma constituição físico-química semelhante à de qualquer primata que também somos.
E diante disso, há uma redução dramática da própria possibilidade de se conhecer quem realmente nós somos. E o grande princípio da pedagogia passa por esse crivo. Quem somos nós? E é dentro dessa justificativa que o Espiritismo pedagogicamente se coloca como sendo o instrumento que vai nos ajudar a nos autoconhecermos, a retirarmos a carapaça do corpo físico e fazer com que enxerguemos a nossa própria essência. Essa questão da identificação individual é tão complexa que poderíamos dizer que o que nós chamamos de eu não é absolutamente nada. E se comparando com o que nós realmente somos, essencialmente falando. Se alguém diz assim, eu sou João, eu nasci na cidade tal, eu tenho esta profissão, o meu CPF é este, meu RG é aquele e aquele outro. É assim que nós nos identificamos. O que temos que dizer é o seguinte: nós não somos absolutamente nada disso. Nós não somos aquela profissão, nós não somos aquele nascimento, nós não somos aqueles números de documentos, nós não somos nem este nome que nós utilizamos momentaneamente. E já é um equívoco de identificação se nós acharmos que somos estas coisas. As metas gerais da psicologia e da pedagogia espírita tentam nos mostrar que se há um ser pulsante, pensante, que se emociona, que raciocina, este ser é que somos nós. Então, se alguém quiser se conhecer, olhe para dentro de si. Esqueça que tenha um RG, um CPF, uma profissão, um documento de identificação residencial, uma certidão de nascimento. Esquece tudo isso. Esquece até o seu próprio nome. E olhe profundamente para dentro de si. Quando estivermos com os olhos fechados para o mundo exterior, nós vamos saber quem realmente somos. No silêncio profundo da meditação, que não precisa ser complexa, não precisamos de nenhum rito específico para fazermos essa autoidentificação. A qualquer momento, a todo instante, nós podemos simplesmente olhar para dentro de nós. Vamos verificar se somos egoístas, se somos orgulhosos, se somos vaidosos, se somos temerosos, se somos viciosos, mentirosos, hipócritas, se somos bondosos, se somos sinceros, se somos caridosos, desprendidos, desapegados, devotados, abnegados, mansos, humildes, serenos, verdadeiros. Deus colocou na própria essência humana algo que se chama consciência. E a consciência não vai nos enganar jamais. A nossa consciência, que pode ser consultada a qualquer momento, sempre,
ela vai nos dizer quem nós realmente somos. O que ocorre conosco é que nós somos verdadeiros fugitivos da consciência. Nós buscamos qualquer subterfúgio para não encararmos quem realmente somos. Aí vivemos como se o mundo fosse um grande teatro. E no palco das ilusões, cada um cria suas personas, suas ilusões, e assim nos misturamos entre 1000 personagens que representam tudo, menos o que realmente somos. Na canção inicial, aqui apresentada, se diz que a evangelização depende de cada um. Aí está algo formidável em relação já a outra parte pedagógica do Espiritismo sobre o procedimento. Como fazer isso? Pois bem, nós não precisamos gastar um vintém. Ou seja, o custo do autoconhecimento, da transformação interior, é zero. Nós não dependemos de condição financeira, de condição social, de aparência. Não precisamos de nada absolutamente daquilo que faz parte desse teatro do mundo exterior. Hoje pela manhã, uma senhora que esteve visitando a nossa escola disse assim: Valfrido, lá em minha casa, eu e meus 2 filhos, aparentemente nós estamos bem, mas de vez em quando nós nos olhamos uns para os outros e a gente sente uma insatisfação. Será que eu preciso de um tratamento espiritual juntamente com meus filhos? Eu disse: olha, aparentemente não. A princípio não. Porque a insatisfação, essa insatisfação natural, espontânea, ela é pedagogicamente importante, necessária e indispensável. Imaginemos se nós estivéssemos satisfeitos, felizes da vida, plenos com o que somos hoje. Haveria uma tragédia dentro do processo de evolução da criatura humana. Como é que nós poderemos estar satisfeitos? Eu disse: vocês estão fazendo uma introspecção, uma viagem natural para dentro de si mesmos. Vocês estão fazendo uma meditação espontânea. Porque quando nós estamos envolvidos nas ilusões terrenas, a gente nem para pensar se o que estamos fazendo realmente é bom, se a nossa vida realmente é feliz. A gente vai tocando sem nenhuma consciência do que realmente fazemos de nós mesmos. Mas quando há essa insatisfação, é um bom sinal. É um sinal de que vocês estão percebendo que precisam melhorar a forma de viver. Precisam buscar algo mais. E essa insatisfação faz parte dos recursos conscienciais. A nossa própria consciência nos faz sentir a insatisfação, especialmente quando não estamos aplicando em nossos pensamentos, palavras e ações os princípios legítimos do amor, fraternidade, também mencionado na canção. O amor é lindo. É isso mesmo. Eu digo mais, o amor é tudo. A insatisfação, de um modo geral, significa que nós estamos amando menos
do que poderíamos. E o resultado final do processo pedagógico é este: amar muito, intensamente, incondicionalmente. E é para isso que nós existimos. Aí a pedagogia espírita nos esclarece quem somos: seres espirituais, dotados de consciência. Nessa própria consciência está imersa, ou estão imersas, as leis divinas, que são tão bem estudadas detalhadamente na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Mesmo que não tenhamos estudado estas leis, teoricamente, mas elas estão conosco constantemente. Então nós somos convidados, ao final, a fazermos exames conscienciais todos os dias. Geralmente, quando estamos encerrando uma jornada diária, que vamos vivenciar o descanso físico, o repouso, tão importante para a recomposição de forças, para reiniciarmos a jornada do dia seguinte, é um momento especial para fazermos esse exame de consciência. E é algo tão automático que em poucos segundos a nossa consciência vai nos dizer como foi aquele nosso dia. Em nossos estudos teóricos, na nossa Escola Teórica e Prática de Iniciação Espírita, nós colocamos a proposta para os alunos de todos os dias escreverem, fazendo lançamentos por escrito no campo da reforma íntima, fazendo justamente uma análise muito pessoal sobre a sua conduta diante de tudo que ocorreu naquele dia. E é algo muito pessoal mesmo, porque cada um vive um momento próprio. Ninguém está no lugar do outro, já que universalmente se sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso serve para todos nós, mesmo nós, essência espiritual. Cada um vive um momento exclusivo. A experiência de vida de cada um é exclusivamente de cada um. Mesmo porque, se nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço, ninguém vai estar exatamente no mesmo lugar do outro para ver a vida daquele ponto de vista. Daí, os Espíritos estarem nos dizendo para termos a aplicação da alteridade, que seria essa visão realista de que não devemos julgar a atitude dos outros. Como diz uma canção antiga, ali onde eu caí, qualquer um cairia. Quando alguém passa por um fracasso moral, nós julgamos. Fazemos as piores incursões jocosas, desrespeitosas diante do fracassado ou da fracassada. Mas antes, porém, deveríamos nos perguntar: se eu estivesse ali, naquele lugar que aquela pessoa estava, vivendo a mesma situação que ela estava vivenciando, como eu estaria? Será que eu me manteria de pé? Ou será que eu não fracassaria de forma ainda mais desastrosa? Jesus, o pedagogo ideal, o psicólogo ideal, já nos convidava a essa postura coerente com os princípios da fraternidade universal. Não julgueis para não seres julgados.
vós sereis julgados com a mesma intensidade com que julgardes os vossos semelhantes. Antes tenhais misericórdia, porque a misericórdia que tiverdes para com os outros também será usada em teu favor. Esse procedimento nos convida a uma postura de piedade, de compaixão, de comiseração. O que mais nos espanta na análise do mundo atual é justamente a indiferença moral, a frieza com que a gente analisa os nossos semelhantes. Se nós pudéssemos verificar o quanto que nós usamos de palavras todos os dias para maldizermos pessoas que nós, na verdade, não conhecemos, que nós não sabemos nem por onde elas passaram. Como numa mensagem, Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, nos lembra, por exemplo, cuidado. Não julgueis aqueles que desfilam nos carros do aparente triunfo. Talvez, por trás daquela aparente prosperidade, esconde um coração cheio de angústias, de amarguras. Não invejeis tais pessoas. Talvez, vivendo as angústias que ela está vivendo, nós não conseguiríamos nos manter com aquela aparência de pessoas saudáveis e felizes. Porque, por muito menos, nós nos queixamos da vida, reclamamos de tudo. Aí, na conversação tida esta manhã com esta senhora, concluímos, mas observe o grau de insatisfação. Se for essa insatisfação espontânea, de saber que a vida espera muito mais de todos nós, ótimo, continue com ela. Mas se essa insatisfação estiver voltada para queixumes dos acontecimentos do dia a dia, a pessoa que reclama da casa que tem, da roupa que não tem, do marido que foi, da mulher que chegou, das coisas do dia a dia, aí nós poderemos estar diante de procedimentos infelizes que precisarão de acompanhamento espiritual, psicológico, educacional. Nós tivemos um episódio que nos chamou a atenção em uma das nossas aulas do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, sobre uma expressão que surgiu, e nessas aulas ali, onde fazemos reflexões em conjunto, surgem coisas que nos fazem refletir, e eu particularmente tenho aprendido muito com situações assim. Como nós falamos aqui outro dia, das pessoas consideradas avulsas, uma conclusão que alguém fez quando percebeu que nenhum relacionamento amoroso afetivo estava dando certo. E quando verificamos que talvez na programação reencarnatória realmente assim foi estabelecido, por escolha, a pessoa chegou à seguinte conclusão: qual frio então quer dizer que eu sou avulsa? Eu achei isso tão extraordinário que eu transformei isso em aula, em palestra. Está agora na rede internacional, gente do Japão, da Alemanha, da Itália e tal, ouvindo essas coisas. Mas eu achei isso tão formidável, porque hoje as pessoas reclamam tanto porque não encontrou o amor da vida. Ah, por que eu sou avulsa? Por que eu sou avulsa? E aí nós vimos uma outra situação, porque estávamos exatamente analisando aquela passagem do Evangelho de Jesus, onde Pedro chega ao mestre e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando tiver pecado contra mim? Até 7 vezes, como era a tradição antiga? Jesus disse: em verdade vos digo,
não perdoareis apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E nós estávamos com esta frase escrita na lousa, pedindo a interpretação. Mas antes de falarmos do que Jesus queria ensinar, para o espírito desse ensinamento, nós perguntamos aqui: você sabe o que é perdão? Muitos disseram não. O perdão mesmo, talvez a gente não saiba. Mas eu perguntei: e você sabe o que é odiar? Todo mundo, eu sei. Então vamos começar pelo simples, para depois irmos para o complexo. E falei: vamos ver aí, então, como é que está o nosso grau de ódio. Aí alguém já tinha revelado que estava com um ódio tão grande dos seus colegas de trabalho, dos clientes, até do guarda, do vigia, a pessoas que não aguentava mais ver a cara daquele homem todos os dias. Começou assim. As reflexões seguiram. Aí nós fomos concluindo que realmente o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão. E que nós devemos ter isso como meta. O verdadeiro cristão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita, jamais poderão ir dormir tendo ódio no seu coração contra quem quer que seja. Ali se diz até: qualquer que se diga espírita, não diga que é espírita se for dormir com ódio no coração, porque é inconcebível. Alguém que usa o título de espírita, de cristão, e que ainda se permita guardar o veneno do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, seja que nome for, dentro do seu coração. Diante das reflexões alegres, fomos empolgados por aquela proposta transformadora. Aí, ao final da aula, essa mesma aluna disse: amanhã mesmo eu vou chegar abraçando todo mundo. Já perdoei. Aí foi que alguém gritou: Valfrido, que fenômeno foi isso? Falei: como assim? Reforma íntima automática. Eu quase me embolei de rir. Eu falei: mas não é possível, não é que aconteceu aqui uma reforma íntima automática? A pessoa chegou com ódio, ao final de 1 hora, terminando a aula, já tinha perdoado todo mundo, e ficamos a nos questionar: isso é possível? A reforma íntima automática? Nós dissemos aqui no início que não existe nenhuma transformação de uma hora para outra. Mas quando falávamos dos nossos trabalhos pedagógicos na nossa escola, de como nós nos sentimos incapazes de vivenciarmos a própria pedagogia espírita, nesse caso a nossa escola, estamos completando 20 anos desse trabalho, e ficamos perplexos e dissemos assim: meu Deus, 20 anos! E a gente chega à conclusão de que não conseguiu nada em termos de aplicação íntima das virtudes cristãs. Nos sentimos fracassados. E agora, vamos acabar, vamos fechar isso aqui. Mas eu me lembrei de imediato e falei: gente, calma. Se Jesus está esperando há 2000 anos de quando ele deixou a proposta de transformação da humanidade para se conquistar a paz plena, nós não podemos esperar 20 anos. Vamos começar tudo de novo. É provável que ainda tenhamos mais 20 anos dessa encarnação para tentarmos de novo. E vamos continuar tentando. Mas é certo que aquilo que fizemos até hoje, que nos deu a conclusão momentânea de que foi um fracasso, certamente não foi. Tudo que nós temos escutado ao longo dos séculos, cada palavra, cada ensino que ficou registrado, tudo aquilo que Jesus representa para a humanidade, e nós cristãos somos agraciados por recursos de livros, de filmes, que nos fazem relembrar constantemente os ensinos deixados por ele. O Espiritismo agora vem com toda essa força pedagógica, trazendo de volta toda essa mágica, entre aspas, essa proposta transformadora. Então, nosso campo já está sendo minado há anos. Então, talvez agora, quando a gente voltar a ouvir
falar do perdão, a gente, em uma hora, vai tomar a sábia decisão: eu perdoo. E aí esqueci. E no outro dia está sorrindo de novo, em paz consigo mesmo, dando o maior presente que Deus quer receber, segundo Jesus. Já que ele disse que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Então não houve, na verdade, uma reforma íntima automática. Essa pessoa já deve estar há 2000 anos, no mínimo, refletindo sobre esse assunto. E agora ficou mais fácil. Porque educação é isso. É repetir. As mães, os educadores ficam numa impaciência. Porque fala assim: menino, não faça isso. Mal termina, o menino vai e faz. Aí ficam irritados, querem bater, ficam violentos. Eu desisto de você. Não. A educação é um trabalho de repetição. Nós vamos sim automatizar as nossas ações virtuosas, mas de tanto repeti-las. Não foi um dia, não foi uma única encarnação que construiu todo esse conjunto psíquico que nós possuímos. Essa organização físico-química que mantém o nosso corpo físico também não foi uma construção de uma única encarnação. Todo esse processo se deu em milhões e milhões de anos para que pudéssemos chegar até aqui. Então teremos ainda mais alguns milhões de anos para atingirmos a perfeição, a plenitude. Mas estejamos certos, aquilo que nós já fizemos até aqui não passará em vão. Como dizia Shakespeare, nenhum gesto de amor passa. Não nos descuidemos disso. Continuemos a investir. Ainda que cheguemos à conclusão: eu não sirvo, eu sou um fracasso, eu já jurei várias vezes que eu não ia fazer mais isso, voltei e fiz. Não importa. Não importa quantas vezes temos sido levados a quedas. O que importa é que em todas as vezes tenhamos a mesma perseverança para nos soerguermos. A canção a que eu me referi diz isso. Uma frase: ali onde eu chorei, qualquer um chorava, mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dá. A vida é composta assim, de quedas em quedas. Nós vamos calejando a nossa estrutura moral, vamos nos fortalecendo. E para concluir, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, desistir nunca dessa meta de nos transformarmos em pessoas amoráveis, humildes. No encerramento dos nossos trabalhos do primeiro semestre, os Espíritos Protetores nos pediram que nós, trabalhadores e frequentadores, estamos transmitindo agora, nesse momento, refletíssemos muito sobre a importância de sermos mais humildes. Porque realmente, grande parte das nossas dificuldades íntimas, da nossa dificuldade de sermos felizes, de vivenciarmos o amor proposto por Jesus, é porque a barreira do orgulho ainda nos impede. E o antídoto, o remédio gratuito, foi oferecido por Jesus: a humildade. Este é o recurso, é um instrumento didático que vai nos fazer conquistar essa grandiosa transformação que depende exclusivamente de nós. Ninguém está nos obrigando a sermos humildes. Ninguém está nos obrigando, nos impondo a que sejamos orgulhosos. Portanto, somos livres, totalmente livres, para fazermos o que quisermos de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.